Olá, aluno! Seja bem-vindo à aula Análise Paramétrica e Análise Não Paramétrica. Antes de tudo, é importante entender a diferença entre essas duas abordagens. A escolha entre análise paramétrica ou não paramétrica depende principalmente das características dos dados e de alguns pressupostos estatísticos. As análises paramétricas são aquelas que assumem que os dados seguem uma distribuição específica, normalmente a distribuição normal. Além disso, elas pressupõem que os dados são quantitativos contínuos, que as amostras são independentes e que as variâncias entre os grupos comparados são semelhantes. Esses testes são mais sensíveis, o que significa que, quando os pressupostos são atendidos, os testes paramétricos oferecem maior poder estatístico. Alguns exemplos comuns de testes paramétricos são o teste T de Student, usado para comparar médias entre dois grupos. O teste ANOVA, utilizado para comparar três ou mais médias. E as regressões lineares, que avaliam relações entre variáveis contínuas. Por outro lado, temos as análises não paramétricas. Esses testes são utilizados quando os dados não seguem uma distribuição normal ou quando os pressupostos paramétricos não são satisfeitos. Eles são mais flexíveis e podem ser aplicados a dados ordinais, rankings ou distribuições assimétricas, por exemplo. Os testes não paramétricos são especialmente úteis quando se trabalha com pequenas amostras, valores extremos ou scores não numéricos. Entre os testes não paramétricos mais conhecidos, temos o teste de Mann-Whitney, alternativa ao teste T para duas amostras independentes, o teste de Wilcoxon, utilizado em amostras pareadas, o teste de Kruskal-Wallis, que substitui a ANOVA quando os dados não são paramétricos, e o teste de Q-quadrado, utilizado para dados categóricos. Mas atenção, não se trata de escolher aleatoriamente um tipo de análise. Antes de aplicar qualquer teste, é necessário avaliar se os dados atendem aos critérios necessários, como normalidade, homogeneidade de variância e tipo de variável. Para verificar a normalidade, por exemplo, podemos usar o teste de Shapiro-Wilk ou o teste de Kolmogorov-Smirnov. Se os dados forem normais, usamos testes paramétricos. Se não forem, optamos por testes não paramétricos. Resumindo, testes paramétricos exigem dados com distribuição normal, variâncias homogêneas e escalas numéricas contínuas. Testes não paramétricos são usados quando esses pressupostos não são atendidos, sendo aplicáveis a dados ordinais ou não numéricos. Saber reconhecer o tipo de análise mais adequado é fundamental para garantir resultados confiáveis e interpretações corretas. Agora você está mais preparado para distinguir entre testes paramétricos e não paramétricos e aplicar cada um deles de forma consciente e precisa. Até a próxima aula e bons estudos!